Olá, muito boa tarde. O programa Ponto Máximo começando, mais uma semana, a gente juntinhos aqui na tela da TV Gazeta, diretamente dos estúdios aqui do Alto da Candelária. No programa de hoje, vamos direto ao ponto, vamos responder perguntas e dúvidas frequentes da disfunção temporomandibular e também do orofacial, com a professora doutora Érica Oliveira de Almeida. Bem interessante, não é? E mais, tem o jornalista Alexandre Mulatinho, fala todos os detalhes do seu blog Tribuna da Justiça, um portal eletrônico que propõe a ser um espaço plural e informativo. Então não sai daí que o programa Ponto Máximo começa agora. Sejam bem-vindos à mais nova e moderna clínica do bairro de Neópolis. A Clínica Neópolis conta com uma excelente estrutura física e com preços populares para te atender nas mais diversas especialidades. Clínica Neópolis, a sua saúde é a nossa prioridade. Vida de atleta é assim. Vida de quem supera a violência é assim. A vida na estrada é assim. Vida de quem se joga é assim. E eu quero mais. Com mais direitos, mais participação e mais poder, nós mulheres construímos uma vida assim, do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para conquistarmos ainda mais. Acesse o Portal Brasil e saiba mais. Quais mulheres não apreciam e não se encantam com belas flores? Chegou em Natal o primeiro e único outlet de flores. Outlet de Flores fica na Avenida Capitão Morgoveia 2294, Cidade da Esperança. Telefone 3205-7748. Visite-nos, a variedade e os preços vão te surpreender. Para quem curte moda, não pode deixar de acessar o www.modadobrasil.com.br. Conteúdo de moda conectado com estilo e informação. Versão de uma revista eletrônica que traz as tendências dos desfiles editoriais e notícias de conteúdo fashion. Um portal inovador que te mostra as mais recentes tendências de moda e as que se encaixam ao seu estilo, sempre te informando sobre tudo que tem a ver com a moda e sobre beleza e cultura. www.modadobrasil.com.br. Estamos de volta. Olha, o programa Ponto Máximo é feito com a sua participação. Participe de nossas entrevistas, envie sua sugestão de pauta, recadinhos e comentário para o e-mail e o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. No Instagram e Facebook é só acessar Programa Ponto Máximo. E já aqui nos nossos estúdios, vamos entrevistar a doutora Érica Oliveira de Almeida. Afinal, 22% das pessoas no mundo sofrem com dor orofacial. Sintomas como as dores de cabeça, pescoço e ouvido podem ser confundidas com outros problemas e retardar o tratamento. As dores podem se misturar e confundir mesmo, pois nem sempre todas as cefaleias são causadas pela DTM, por exemplo. Mas o cirurgião dentista especializado no assunto saberá identificar isso, se necessário, e encaminhar outro profissional. Para responder perguntas e dúvidas frequentes da disfunção temporomandibular e do orofacial, recebemos aqui nos nossos estúdios a professora adjunta da UFRN, do Departamento de Odontologia, doutora Érica Oliveira de Almeida. Boa tarde, seja bem-vindo, doutora. Obrigado pelo nosso convite. É um assunto que é bem polêmico, as pessoas sempre estão se perguntando sobre essas dores, o que é que causa. Existe muita coisa até ser identificado e diagnosticado como DTM. Isso, na verdade, é um conjunto de alterações funcionais das articulações e suas estruturas associadas,
que podem ser músculo e até a própria articulação em si, que é a articulação temporomandibular. Essa articulação que fica aqui nessa região, responsável pela abertura, juntamente com os músculos, pela abertura, pelos movimentos mandibulares, pela função, e aí vai estar relacionado com mastigação, com fonética. É difícil chegar ao diagnóstico preciso? Na verdade, a dificuldade é porque ela se confunde com muitas outras disfunções, como alterações na sinusal, como sinusite, cefaleias, enxaquecas, dores de ouvido. Esses são os sintomas mais frequentes? Isso, na verdade, são confundidas. A disfunção temporomandibular é confundida com essas outras disfunções. Por isso que precisa de profissionais especializados para fazer o diagnóstico correto, porque muitas vezes o paciente pode ter uma disfunção temporomandibular e ele pode ter também uma cefaleia. E aí ele precisa de um tratamento específico para cada uma das disfunções. Doutora Érica, nós levamos o assunto para os nossos internautas e eles acabaram enviando um monte de perguntas que a gente quer dividir agora essas perguntas contigo. Vamos lá, Janderson, para a primeira pergunta dos nossos internautas. Vamos ver o que é que eles nos têm hoje. Olha só. Esse a gente trocou aqui, vamos colocar novamente, que a gente trocou a cartelinha, mas a gente vai mostrar aqui, mas a gente vai, tudo, quando tiver ok, Janderson, avisa pra gente. Pronto, tá aqui já, tá a nossa cartela correta, tá? Obrigado. Quando abro a boca, escuto ruídos e barulho nas minhas articulações. O que é isso? Luísa Marinho, do bairro do Alecrim. Então, esse é um dos sinais, que às vezes pode ser confundido com sintomas da disfunção temporomandibular. Porque durante a função, que é um movimento de abertura e fechamento, algumas pessoas escutam um estalo, que já é uma alteração na estrutura mesmo articular. Só que algumas pessoas, além de escutar o estalo, elas também apresentam dor. Sim. E aí esses casos que realmente têm uma sensibilidade nessa região é que precisa de um maior tratamento. A população está mais acometida desse problema ou ainda é muito raro? Não é tão raro, é bastante comum. Na verdade, assim, as causas, como você estava falando no início, elas são multifatoriais. São várias causas que podem levar uma pessoa a desenvolver a desordem temporomandibular, não é uma causa única. Então ela pode ter uma alteração na estrutura, mas não desenvolver a sintomatologia, porque o organismo se encontra em equilíbrio e não vai estar desenvolvendo essa dor. Só que às vezes associado com uma outra causa, que pode ser o estresse, que pode ser uma mastigação de forma incorreta, que pode ser uma má postura. Porque esses uma pessoa que, por exemplo, mastiga muito chiclete, pode desenvolver uma doença dessa? Ou objetos, ou hábitos que a pessoa tenha de ficar mordendo os dentes. Por exemplo? Roer unha, ou ficar mordendo durante o dia, porque nossos dentes não foram feitos para ficar em oclusão. A gente tem que ficar em repouso, com a musculatura em repouso, o lábio tocando e os dentes sem estar em oclusão, mordendo. Sim, compreendi. Então, algumas coisas simples como essa do dia a dia, às vezes, vão fazer com que a pessoa desenvolva essa disfunção, ou desenvolva essa sintomatologia, e às vezes ela já tinha uma predisposição para desenvolver. Então, por isso que são vários fatores que vão levar a realmente desencadear uma disfunção temporomandibular. Vamos para a segunda pergunta, então, dos nossos internautas sobre o tema. Olha, minhas dores de cabeça podem ser por causa de uma DTM? Essa é a pergunta do Reginaldo Fontes. A pessoa tem que ter cuidado durante esse período, se sentir dor também, evitar ficar mordendo alimentos duros, evitar morder alimentos de um lado só da boca, que é a mastigação unilateral, evitar ficar bocejando ou fazendo algum tipo de atividade com a mandíbula que venha a ser considerada como um trauma para a musculatura e para a articulação. Então é importante nesse período ter um cuidado para tentar fazer um repouso mandibular.
Vamos falar do trabalho do CIAD, né? O CIAD que tem no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O CIAD é um projeto de extensão para pacientes portadores de DTM. E nesse projeto a gente atende a população em geral e também realiza várias pesquisas. Essas pesquisas são juntamente com o professor Eduardo Seabra e Gustavo Seabra e com vários pós-graduandos, que são alunos de mestrado e doutorado que nós temos na universidade. E esse laboratório, ele tem o dia específico para atendimento? Na verdade, é uma clínica que vai funcionar toda segunda e terça à tarde, juntamente com alunos de graduação e da pós-graduação. Nós estamos disponibilizando aqui na nossa tela o endereço para quem quiser maiores informações. O atendimento é feito mediante agendamento. Tá? Temos um funcionário, o senhor Edson, que ele faz um agendamento de alguns pacientes todos os turnos, na segunda tarde e na terça tarde. Então, é interessante que o paciente participe da pesquisa, porque ele vai ser acompanhado por um longo período. Não é só um atendimento único que a pessoa vai uma vez só. Ela vai ser acompanhada por um bom tempo, até que realmente haja uma melhora no seu quadro. Nós ainda temos 2 perguntas, doutora, para voltar para falar mais do CIAD. Vamos para a 4ª pergunta. As DTMs estão relacionadas a outras doenças? Elas podem ser confundidas com outras afecções? Essa é a pergunta bem complexa do Alberto Lima, do bairro de Neópolis. Na verdade, é aquilo como eu falei, ela pode ser confundida com cefaleia, com sinusite, às vezes até com alguma alteração no próprio ouvido, por isso que é bom a pessoa procurar um oftalmologista e neurologista, além de também um dentista especializado na área. Tá? É importante que seja um dentista especializado e que ele conduza esse tratamento da melhor forma possível. Então vamos para a última pergunta dos nossos internautas. Ainda temos: como posso saber se tem uma DTM? A pergunta da Denise Silveira, do bairro de Petrópolis. Justamente avaliar se durante a função da mastigação, da abertura bucal, se você sente alguma dor, tem alguma sintomatologia ou tem algum estalo nessa articulação. Geralmente, essa dor pode ser nos músculos ou pode ser relacionada à articulação, como numa inflamação, como no quadro maior, né, que seja mais a longo prazo. Pode ser também de curta duração, de 1 semana, 1 mês, 2 meses, até anos. Então, existem vários tipos que classificam essa DTM. Doutora Érica, queremos agradecer a sua presença aqui para esclarecer um assunto muito importante para a sociedade, para a comunidade, que é bom a gente poder saber que a Universidade Federal ela dispõe desse tipo de projeto na sua clínica, no seu laboratório, para justamente aproximar da sociedade, das pessoas, para que possam buscar melhoria em qualidade de vida. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E no próximo bloco, nós vamos bater um papo com o jornalista Alexandre Mulatinho. Ele que tem um blog muito bacana e ele propõe assim um espaço plural e informativo. Não sai daí que o Ponto Máximo está no ar e volta em 2 minutinhos. Sejam bem-vindos à mais nova e moderna clínica do bairro de Neópolis. A Clínica Neópolis conta com uma excelente estrutura física e com preços populares para te atender nas mais diversas especialidades. Clínica Neópolis, a sua saúde é a nossa prioridade. Vida de atleta é assim. Vida de quem supera a violência é assim. A vida na estrada é assim. Vida de quem se joga é assim. E eu quero mais. Com mais direitos, mais participação e mais poder, nós mulheres construímos uma vida assim, do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para conquistarmos ainda mais. Acesse o Portal Brasil e saiba mais. Quais mulheres não apreciam e não se encantam com belas flores? Chegou em Natal o primeiro e único outlet de flores.
Outlet de Flores fica na Avenida Capitão Morgoveia, 2294, Cidade da Esperança. Telefone 3205-7748. Visite-nos, a variedade e os preços vão te surpreender. Olha, já estamos aqui de volta com Alexandre Mulatinho. Ele vai falar um pouco do blog da Tribuna da Justiça. É isso, né? É um espaço plural, não é voltado somente para o advogado, na realidade ele é um portal de cidadania. O judiciário hoje está na vitrine, é a estrela do momento. Os políticos não têm tomado as decisões necessárias, o poder executivo muitas vezes não consegue negociar com o poder legislativo e o judiciário termina o quê? Decidindo questões que envolvem nós cidadãos. Então, se o legislador não está fazendo o seu papel e depois judicializa essa questão, aí o judiciário é que está tomando o papel de conduzir o nosso dia a dia. E aí eu fiz esse portal, esse blog, esse site, com o intuito de quê? De aproximar do cidadão as informações do Poder Judiciário. Está aí o impeachment rolando e quem está decidindo? Impeachment é um processo político, que quem decide é a Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, junto com os senadores da República. Mas quem está na vitrine, quem está sendo a estrela? O STF. O STF é uma grande seara que está permitindo hoje mudar o destino do país. Tem um blog dessa ordem para você poder colocar realmente o que se pensa, o que se fala sobre a justiça. É um desafio nos dias atuais? Porque na nossa pesquisa de produção, a gente confessa que a gente viu poucos as pessoas que tratam do assunto. Até porque o Poder Judiciário, até hoje, ele ainda é muito fechado. As decisões dos magistrados são muito com o linguajar próprio deles. E isso tem diminuído. Agora, com o novo Código de Processo Civil, essas decisões têm que ser mais céleres. Não há tanto aquele rito de demorar com o processo. O novo Código de Processo Civil, ele quer as coisas mais ágeis, mais próximas do cidadão. Não precisa aquelas termos, o juridiquês, como se chama. Então, hoje as sentenças têm que estar mais próximas do cidadão e com mais agilidade. E é isso que o cidadão tem cobrado. O portal, ele tem esse intuito de explicar essas mudanças, acompanhar essas mudanças e dar espaço aos juízes, aos desembargadores que têm maior proximidade com a sociedade. Nem todo juiz tem Twitter. Você acredita que a justiça está mais próxima hoje do cidadão? Ainda está longe. Existe um bloqueio? Eles têm projetos chamados Justiça na Praça. São projetos de ação social, assim como os militares fizeram lá atrás, as ACISO, Ação Social. Ia para lá, corta o cabelo do cidadão, faz a barba do cidadão, entrega um documento, faz casamento público. O que o cidadão quer é uma justiça célere, que você entre com o seu processo e tenha o resultado rápido, que não tenha aquela morosidade e que você não... E que seja compreensível principalmente, né? E que seja de fácil acesso. Não precisa a justiça ser sisuda, não precisa ser um prédio enorme de mármore, precisa ser funcional. É isso que o cidadão quer. Assim como a sociedade está mudando para com os políticos, a sociedade vai mudar para com o Poder Judiciário. O Judiciário, todo mundo diz, médico e juízes, olha o que eu vou dizer aqui como é complicado. Cuidado que um quer ser Deus e outro é Deus. Eu não vou dizer quem é quem. Mas o Judiciário, ele decide a sua vida, a minha vida, a vida do telespectador. Uma canetada desmorona uma empresa. E um país, né? Quantas empresas que querem se instalar aqui no Rio Grande do Norte e não se instalam, por quê? Porque o promotor põe uma dúvida num licenciamento ambiental. Aí, como já aconteceu aqui, aí essa empresa sai, abre no Ceará, abre na Bahia, abre em Pernambuco. A lei do Ceará, a lei da Bahia é diferente da nossa? Não. É entendimento que é diferente. E aí, isso eu estou falando, uma seara que é o direito ambiental. E aí você colocou em risco o quê? Milhares de empregos que podem ser gerados num Rio Grande do Norte, nosso pobre e carente? Mulatinho, a gente foi dar uma pesquisada no seu blog
Tribuna da Justiça, a gente separou algumas retrancas aqui para mostrar, para você poder comentar. Vamos à primeira, por favor? Vamos lá, vamos ver o que nós separamos. Olha, isso aí foi um destaque no blog Tribuna da Justiça, que traz: liminar determina segmento de denúncia contra vice-presidente por crime de responsabilidade. Isso aí foi um absurdo cometido pelo nobre ministro do STF, que não existe no rito de impeachment para vice-presidente. O impeachment é para o presidente, ou para a presidente, no caso. Para o vice, não. Tem que fazer o que está na lei. Aí ele jogou para a plateia, causou um tumulto, sem necessidade. O clima já não está bom em Brasília. Está tenso, aí um né? ministro do STF, constitucionalista, faz uma decisão dessa. Renan, no período aí, não acatou o procedimento. Vamos para a segunda. Então, a segunda que a gente destacou aqui no blog Tribuna da Justiça é destaque: comissão de advogados criminalistas participa de audiência por videoconferência. Isso é um ganho para a sociedade. Você não olhe quantas audiências deixaram de acontecer porque não tinha gasolina para o carro que ia pegar o preso para trazer para o fórum. Não tinha o colete para o guarda que ia fazer a escolta desse cidadão lá de Alcaçuz para cá. Ora, hoje, o que é que está acontecendo? Com a videoconferência, a juíza fica no tribunal, há uma câmera como essa que você está fazendo o programa, e transmitido de Alcaçuz. Sem risco para... E os custos diminuem? Ora, quanto? Não tem mais deslocamento, não tem a possibilidade de fuga, se bem que eles fogem ali como querem de Alcaçuz, né? Que é de segurança máxima e que a construção é bom. Então, um papel para investigar, como foi feita a licitação lá atrás para a construção de Alcaçuz. Isso é também uma questão de segurança. Recentemente a gente viu em outra TV ou no programa que uma juíza foi agredida dentro a juíza paulista. Fórum. Ela foi agredida porque houve uma sentença que não agradou a outra parte. E o camarada disse que ia tocar fogo na juíza. E graças a Deus a polícia conseguiu conter. O Conselho Nacional de Justiça fez uma solenidade de desagravo a esta juíza. A OAB faz um papel, Max, que é de defesa das prerrogativas dos advogados. Assim como o jornalista tem a prerrogativa dele de buscar sua informação e ter acesso à informação, o advogado também tem direito de entrar numa delegacia, tem o direito de falar com o juiz para defender seu cliente. São as prerrogativas dos advogados e que muitas vezes são desrespeitadas. São desrespeitadas, está previsto dentro do próprio CNJ, que eles têm que disponibilizar pelo menos 2 dias na semana para atender a sociedade. A minha, você não precisa nem do advogado. Isso. Só agendar, ligar, falar diretamente. É isso que a sociedade tem que se ater. A sociedade só lembra do quê? Código de Defesa do Consumidor. Pensa que só passou a ter direito com o Código de Defesa do Consumidor. Não. Agora, é um processo lento. A justiça também é um poder que, vez por outra, quer se manter distante. Tem todo um rito, um cenário, uma mística. Mas que, aos poucos, não é desmerecer, não é diminuir o papel. É dar mais proximidade com o cidadão. Que não precisa ser sisudo, não precisa ser nada coisa hermético demais, um terminologia. Inacessível, não, né? Não, uma linguagem própria, não. O português que é praticado no Brasil, ponto. Vamos para a terceira, separamos mais lá. uma terceira, vamos lá, que foi destaque no site do blog Tribuna da Justiça. OAB Rio Grande do Norte apresenta demandas ao Corredor-Geral da Justiça do Trabalho. Parece que a gente antecipou, né? Parece que eu sabia o que é que viria. É justamente isso. Existe um rito na Justiça do Trabalho que muitas vezes eu vou defender uma parte. Então o juiz chega e diz, vamos ouvir a parte, vamos ouvir a outra, vamos decidir aqui mesmo. Aí eu, não vou ouvir agora, vou para outro processo. E aí o advogado ele não consegue fazer uma agenda que, se tivesse um rito que se estabelecesse, vai ler o processo, eu vou ver a parte, eu vou ver a outra e já dou a sentença. Não, o outro vai marcar para daqui a tantos dias. Aí ele não consegue ter uma agenda que ele consiga ter um controle melhor, para atender melhor o cliente dele, para fazer o dia dele, ou para cursar um mestrado, um doutorado, para cuidar da agenda normal do dia. Então, para uniformizar os procedimentos dos juízes, a OAB foi lá para facilitar a vida dos advogados, para que cada um não haja como ele próprio queira, e sim dentro de um rito. Então vamos para o nosso quarto destaque do blog Tribuna da Justiça. Vamos lá, vamos ver. Garibaldi cobra que o PMDB cumpra o que foi decidido pelo Diretório Nacional.
Tribuna da Justiça, como envolve a cidadão, não é só o Poder Judiciário. Sim. Lembre que os políticos fazem as leis Claro. que nós vamos cumprir, assim como o Executivo. E aí os políticos, às vezes, fazem leis que não são execuíveis, que ficam só no papel. Essa de Garibaldi aí foi uma declaração que ele fez no Senado, porque o PMDB decidiu sair do governo Dilma. Quem foi que saiu do governo Dilma do ministério? Henrique Eduardo Alves. Foi o único ministro que saiu. Garibaldi saiu em defesa de Henrique e para cobrar dos outros a mesma atitude, que os outros ministros saiam, do contrário, libere todo mundo. Porque, no caso aí, só o Henrique, que é parente do Garibaldi, que é o nosso deputado federal, que era deputado federal, que era ministro do Turismo, que saiu do governo Dilma. E os demais? É isso que Garibaldi está cobrando, coerência. Mulatinho, nosso programa está chegando ao final, mas desde já vamos deixar o convite para você Passou voltar. rápido demais, rápido, depois de 15 minutos passa rapidinho. E parabéns pelo programa, viu? Tenho assistido, gostei do ambiente, sucesso e boa sorte. Vamos aproveitar e fazer o convite para o pessoal para acessar o blog Tribuna da Justiça. tribunadajustiça.com.br, tem o Instagram, que é Tribuna da Justiça, e o Twitter é Tribuna_Justiça sem um cedilha. Acessem, curtam, compartilhem e mandem comentário. Então, fica o convite para você voltar para a gente falar de assessoria de imprensa, os novos mundos do jornalismo. Vamos falar de Carnatal, vocês trabalham Carnatal há muitos anos, deve ter muita história para contar bacana de Carnatal. Ave Maria, 25 anos. A Mix Media, Janaína Amaral, todos sempre muito carinhosos com os jornalistas, com os profissionais de comunicação, que isso é importante para o mercado ressaltar esse fino trato e o cuidado com a imprensa. Obrigado. Então, aqui à disposição. Obrigado pela companhia. Vocês acompanharam a entrevista com Alexandre Mulatinho, jornalista do blog Tribuna da Justiça, e também a doutora Érica Oliveira de Almeida. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta com o programa Ponto Máximo.